Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Daguiar Podcast. Na semana passada não tivemos o podcast, mas fiquei ainda mais feliz de saber que vocês sentiram saudades e andaram perguntando por aí o porquê da gente não ter ido para o ar na semana passada. Mas foi bom porque ficou saudade. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Vocês sabiam que o Distrito Federal é um dos maiores produtores de orgânicos do Centro-Oeste? E apesar da pandemia ter aumentado muito a nossa demanda por produtos mais saudáveis, aumentou a nossa preocupação em relação à saúde e também com o meio ambiente, e o mercado ele teve uma pequena retração, porque os principais pontos de venda foram fechados, que são as feiras. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que ela vai falar sobre esse tema que é muito importante. Os produtos orgânicos eles têm ganhado cada vez mais espaço no cardápio da população brasileira. E hoje a gente está aqui com a Ceissa, que ela é agroecóloga. E primeiro eu queria que ela falasse para vocês o que é um agroecólogo, qual a importância dele para a agricultura familiar. Pois é, boa noite, muito boa noite. É uma satisfação estar aqui, né? Porque como mulher, como agricultora, com histórico como agricultora, é uma satisfação poder levar a voz da agricultura para qualquer espaço que a gente possa defender o que a gente acredita, né? Então, assim, a agroecologia, ela é uma metodologia, né? É uma ciência e é um movimento também, um movimento social de luta contra um sistema de produção que não respeita a natureza nem as pessoas. Porque a partir do momento que você produz um alimento altamente contaminado e entrega para as pessoas como um alimento que vai trazer saúde, você está contaminando essa pessoa, então você não está respeitando essa pessoa, né? E a agroecologia, ela trabalha com sistemas de produção alternativo, produzindo em quantidade, diversidade e com qualidade para trazer saúde para a população. E o agroecólogo, ele é formado e preparado para isso, para orientar, desenvolver tecnologias, metodologias, junto com a comunidade, respeitando as peculiaridades de cada localidade, de cada comunidade, para que o agricultor familiar ou médio, que o agricultor possa produzir com mais independência e menos dependência de insumos externos. Ceissa, você acredita que essa tende a ser uma profissão do futuro, tendo em vista que esse mercado ele tem crescido, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde? Como que você vê a sua profissão? A gente, falando a nível de DF, a gente tem um público aqui muito particular, porque aqui a gente tem mais pessoas com acesso à informação que valoriza muito esse tipo de produto, porque ele sabe da implicância para a saúde ele trazer produtos contaminados para o seu organismo. Então, aqui no DF a gente tem um palco específico e maravilhoso para a produção de orgânico. Aqui tem uma diversidade de produção orgânica a nível de frutas e verduras, mas as frutas é bem menos do que a demanda pede. Se consegue produzir menos frutas orgânicas do que verdura. Verdura é mais fácil de produzir, até porque as frutas têm, às vezes, um ciclo de vida maior, que demora mais a produzir, e nem todo mundo está investindo na produção de frutas orgânicas, mas verdura tem bastante, né? E eu vejo que a profissão do agroecólogo, ela é uma... Na verdade, ela já nasce como um grito. É um grito de socorro que o mundo tem nesse momento. Porque são muitas contaminações, são muitos problemas nos sistemas produtivos, na saúde. E a agroecologia, ela nasce como uma proposta de solução para muitos desses problemas, né? Você falou um ponto importante, que a demanda ela é maior do que a própria oferta. É verdade. Né? Então, aí eu falo como economista, se a gente tem uma demanda maior do que a oferta, né, para que a gente não fique importando de outros estados, a produção aqui ela tem um espaço aí de crescimento, né, um mercado promissor. Então, acredito que a sua profissão, pelo menos aqui no Distrito Federal, com essa possibilidade de crescimento,
vai ser uma profissão importante aí para os jovens que estão pensando em que se formar. Não acha? Com certeza. É uma profissão muito importante, a do agroecólogo. Pode ser... Geralmente, o agroecólogo, ele é aquele da prática, tecnólogo em agroecologia. Ele é um acadêmico que vem da prática, ele sabe do que ele está falando porque ele faz, ele pratica. Então, dá para perceber, a partir dessa fala, que não são muitas pessoas que têm o perfil de agroecólogo. Porque não dá para fazer agroecologia no papel, não. Tem que ir para a prática, tem que ir para a base, tem que botar a mão na terra, sabe? Mexer com o esterco e com a... Bota a mão na enxada. Então, a gente entende que também há uma problemática, porque há forças contrárias. Quem é aqui nesse estúdio que já ouviu falar de agroecologia? Quem é que já ouviu falar que essa profissão existe? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu conheci a Ceysa na Feira de Tecnologia Inclusiva, Sim. voltada para pessoas com deficiência. A primeiro momento que ela falou a profissão dela, eu não entendi. Depois, quando a gente veio se conhecer melhor, que eu fui conhecer sobre o agroecólogo e fiquei bem curiosa para saber mais sobre como é esse trabalho. E tem um ponto importante, Ceysa, que muitas pessoas entendem que esse mercado é um mercado de luxo, né? Que ele é inacessível para as pessoas mais simples. Como que você enxerga isso? Bora lá, vamos falar então, vamos dar uma esclarecida. Olha só, a agroecologia ela propõe fazer um redesenho da propriedade. Às vezes a propriedade está lá, nego só produz lá leite, vaca leiteira, leitinho, galinha e milho, né? Aí a agroecologia chega, vê o que tem na propriedade e pensa de que forma eu posso otimizar o que já existe aqui, sem ter necessidade de meter a mão no bolso, comprar nada de fora. Então ele vai produzir composto com esterco da vaca, da galinha, vai adubar ali uma área, vai integrar os sistemas de produção, não vai produzir monocultivos de nada, vai integrar as coisas, porque tem umas coisinhas dentro da agroecologia, dentro de uma produção alternativa, que a gente entende que uma planta cria outra, sabe? Ó, por exemplo, o sistema radicular de uma planta é muito profundo, ela vai lá embaixo, bem fundo, e ela busca aqueles nutrientes. A folha dessa planta, quando cai, corta e readuba o solo, ela está mineralizando aquela capinha ali em cima do solo, que já vai nutrir ali um alface que tem um sistema radicular pequeno, sabe? Ela buscou o nutriente lá embaixo, trouxe para cima, para beneficiar umas plantas que têm um sistema radicular que não pode ir tão profundo, vamos dizer assim. Eu sei mais ou menos, porque para mim esses termos são bem complexos, mas Não, muitos complexos. pelo que eu entendi, né, eu posso dizer que para que a gente consiga baratear essa produção, os produtos, para que eles sejam mais acessíveis, é muito importante o acesso à tecnologia. Certo. Né? E aí... com certeza, e a ajuda para introduzir essa tecnologia dentro da produção é importante a figura do agroecólogo. Exatamente. Poderia dizer isso? Pode dizer. Agora, o que acontece é que tem as forças contrárias. As instituições, em vez de abrir espaço para contratar esse profissional, ela prefere tentar reciclar os funcionários de outras carreiras, de outros segmentos que já estão ali com muitos vícios de, vamos dizer assim, na metodologia de outro sistema. Não tem abertura para fazer o novo, para querer fazer o novo, né? Então, há que haver um interesse maior de mais pessoas compromissadas com a saúde das pessoas e com o desenvolvimento da própria agricultura, para que abra espaço para esse novo profissional ser visto e atuar. Aqui no DF a gente já tem 10 turmas de agroecólogos formados e a maioria deles estão trabalhando em outros segmentos. Não quer dizer que eles não estejam inserindo algumas práticas agroecológicas quando eles passam, né? Mas não tem dentro da Emater DF, que eu respeito muito, adoro o trabalho da Emater, da Secretaria de Agricultura e do SEASA, sabe? Amo essas instituições e o trabalho que eles fazem a nível de agricultura familiar e outros níveis de agricultura no DF. Super respeito. Tem um núcleo de agroecologia na Emater. Agora me pergunta se tem um agroecólogo contratado na Emater inteira do DF. Não tem. Não tem um agroecólogo contratado na Emater. Eu acho isso uma vergonha. Eu acho isso vergonhoso. Então, para que se investiu tanto na formação de tantos profissionais? Para esquecer que eles existem?
né? Então, assim E como... você acha que se tivessem mais profissionais ajudando esses produtores, ainda mais produtores que são Familiares. familiares, né, menores, você acredita que conseguiriam introduzir práticas que poderiam vir a baratear os produtos e torná-los mais acessíveis à população? Com certeza, inclusive essa é uma das bandeiras da agroecologia, que se produza em quantidade, diversidade e que promova uma forma de ser acessível esse produto a todas as categorias da população. A gente não quer produzir produto orgânico para vender para a elite, não. A gente quer que ele seja vendido para a elite e para as outras classes também, porque é Porque essa é a minha qualidade. preocupação. Se a gente está preocupado com a saúde, né, nesse momento, principalmente agora, no pós-pandemia, com o meio ambiente, é muito excludente. A gente está falando de um produto que é inacessível para grande parte da população. Então, pensar nas formas da gente conseguir levar esse produto também para a mesa das pessoas mais simples, né? E aí eu acredito, eu não sou da área de saúde, mas acredito que com certeza o acesso a esses produtos vai melhorar, né, a imunidade, vai melhorar até diminuir, né, a possibilidade de estar adquirindo doenças, enfim, Com que isso certeza. vai ser muito bom como um todo. Então, Com eu certeza. acredito que seja de extrema importância pensar formas de baratear esses produtos. A forma de baratear esse produto é contribuindo, trazendo tecnologias que adequem os sistemas de produção dessas famílias, dessas propriedades, para que se tornem mais autônomos, independam menos de insumos externos, porque está tudo muito caro. Olha, tem a base de nutrição das plantas é nitrogênio, fósforo e potássio. E você vai dar isso dentro da agroecologia através de alternativas. A gente não vai comprar adubo químico, mas a gente vai criar alternativas. A gente vai potencializar ali o nosso composto orgânico através das plantas que a gente vai colocar nessa mistura que vai fazer esse composto. Então, tem tudo isso. Tem adubação verde, pó de rocha. A gente usa vários procedimentos para preparar esse solo para que ele esteja trazendo para as plantas tudo que é necessário para que ela seja uma planta saudável e produza bem. E se o agricultor aprender a fazer esses processos, ele vai poder produzir um produto com menor custo e botar no mercado com preço mais acessível para todo mundo, com certeza, né? E Cissa, só para quem está acompanhando aí o podcast, não tem, né, familiaridade com orgânicos, quais são os orgânicos mais encontrados no mercado? No mercado que eu digo nas feiras, mais acessíveis à população. Olha, a produção de orgânica aqui do DF ela é bem diversificada, sabe? Aqui a gente tem quase de tudo. Mas, assim, o que a produção mais procura cumprir é aproveitar, vamos dizer assim, o produto da época. Tem época que é melhor para produzir maxixe, tem época que é melhor para produzir cenoura, beterraba, e aí vai ter uma maior oferta de tais produtos em cada época do ano. E há que haver vamos dizer assim, um interesse maior em reativar os mercados populares, porque esse coloca o produtor em contato direto com o consumidor, de tal forma que vai tirando algumas figuras do processo e aí esse produto pode chegar até mais em conta para o consumidor final, né? Então a gente tem que, além de fortalecer vamos dizer assim, a assistência técnica com profissionais dessa área, através das instituições que levam a assistência técnica para a agricultura, a gente tem que trabalhar a questão da educação ambiental, fazer com que as comunidades, tanto de produtores quanto de consumidores, compreendam a importância do produto agroecológico ou orgânico, porque tem diferença. Mas se eu quiser ir no mercado e falar, hoje eu vou comprar produtos orgânicos, o que normalmente eu devo buscar no mercado? Se você chegar nessas feirinhas que tem na Asa Norte, na Asa Sul, feirinhas de orgânico, você vai achar de tudo, quase de tudo que você consome. Até porque o brasiliense, ele gosta muito de algumas folhosas, tomate, né? Não vai atrás de muita diversidade, mas já encontra muita coisa. Então, na feira que eu passei sábado, eu vi brócolis, couve-flor, repolho, cebolinha, salsa, cenoura, abóbora, mandioca, batatas, 3, 4 tipos diferentes, milho verde,
cará, inhame, tem yacon, tem muita coisinha nova, tem gente trabalhando duro aí na produção das punks, né, que é as plantas comestíveis não convencionais. Então, praticamente tem de tudo. Dá para você fazer umas receitas bem elaboradas aí, bem diversificadas, com produtos de alta qualidade. E qual a diferença entre o produto orgânico e convencional? O produto convencional, ele é produzido em larga escala, utilizando, tipo, insumos altamente contaminantes, tanto do solo, quanto da água, quanto das pessoas que produzem, principalmente das pessoas que vão consumir esses produtos, né? Que são os venenos, mata-mato e os controladores de algumas, vamos dizer assim, algumas pragas, algumas inconveniências da agricultura. E o produto orgânico, ele geralmente é produzido numa chácara que é fiscalizada, ou numa propriedade que é fiscalizada, seguindo altos padrões de, vamos dizer assim, cortando a presença de certas coisas na propriedade. Nem veneno para matar formiga não entra numa propriedade de produção orgânica certificada, porque a certificação vai garantir essa fiscalização, né? Então, quando uma produção orgânica é certificada, ela tem por trás uma certificadora que vai vigiar os processos produtivos para garantir que seja realmente livres de agrotóxicos. E o produto agroecológico, ele não tem uma certificação, ele não passou por uma certificadora, ele não pagou o selo de certificação, porque tem uns procedimentos que você tem que custear, né? É isso que eu ia perguntar, o acesso dos agricultores familiares, dos menores, né, a esse certificado. De qualquer forma, é acessível, não é esse preço absurdo. É umas taxinhas ali para custear algumas coisas de manutenção e locomoção, não é grande coisa, dá para pagar. Não chega nem a R$1.000 por ano, então é uma coisa acessível. Agora, a produção agroecológica, ela respeita todo esse respeito à natureza aí, não insere nenhum insumo, nenhum adubo químico, nenhum insumo contaminante. Só que ela dispensa a certificação. Ela faz, assim, às vezes, uma conexão com o consumidor e chama ele. Vai lá na minha propriedade, olha como é que é os processos, e aí você mesmo vai confirmar que é limpo de agrotóxico. Então, por isso que a gente valoriza muito essa questão do mercado popular. Esse contato entre o produtor e o consumidor é muito importante. E as hortas comunitárias, elas têm se tornado uma realidade no Distrito Federal. Acredito que principalmente após a aprovação de uma lei distrital em 2020, que permite a plantação dessas hortas em espaços ociosos. E as hortas, elas aproximam a comunidade, também agora, em pós-pandemia, tem servido como uma terapia, né, para as pessoas que ficaram ali muito reclusas e aumentam também o contato com alimentação saudável. Nós estivemos juntas, né, no lançamento da feira, novamente eu com feira, da horta inclusiva do Instituto Reciclando Futuro na semana passada. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Simone, que esteve aí à frente, liderando esse processo junto com você, né, que estão muito voltadas para essa área. Foi muito emocionante. E eu queria te ouvir para saber o que você acha dessas iniciativas, dessas hortas urbanas, como é que você enxerga isso? Qualquer coisa que você torne algo ocioso em algo produtivo já é muito útil, né? E, assim, às vezes você criar um espaço onde a comunidade possa ali trocar experiências, vivência, é tudo isso que você falou, Renata. É uma coisa que, antes de tudo, vai fazer bem para a alma, né? Vai conectar mais a comunidade. Porque até nesse mundo aí virtual, que tudo acontece na telinha, na frente dos olhos, esses espaços que proporcionam o olho no olho, o contato das pessoas com a terra, isso é muito importante. Só que não é porque é uma horta comunitária que ela tem qualquer preocupação com as questões ambientais, não. Ela tem que ter ali por trás pessoas comprometidas que vai viabilizar ali a utilização de produtos que não sejam contaminantes. Não é porque é uma horta urbana que ela é boa para a natureza. É boa para a natureza se ela não estiver contaminando o solo, se ela estiver produzindo produtos livres de agrotóxicos, se as pessoas tiverem pelo menos sinalizando aquela questão do comprometimento com o outro, da solidariedade. Então é bom, né, que você vai estar ali presente também, garantindo que isso aconteça, né? Que a ideia ali é que seja uma troca mesmo, que a comunidade participe, leve semente e que haja essa interação. Eu vou aproveitar aqui
Vou ler um pouquinho que as pessoas estão interagindo aqui no Ótimo. chat. Vamos lá, mandar um beijo aqui para o César de Santa Maria, Elizabeth da Ceilândia, Maria Francisca Braslândia, em Braslândia, um lugar super importante, né, de Ó, produção sim, orgânica. demais. ONG Vida, Dona Selma, Rony Fernandes, boa noite, Vicente Pires, Juan, minha mãe, boa noite, Ó, minha mãe e meu pai, em todas, sempre presentes. Odéias, Áureo, Camila, boa noite, Camila, presidente do Reciclando Futuro, Letícia, Maria Afonso, Divino Sales, Maria Afonso aqui parabenizando pelo tema de hoje. Keila Holanda, Dudu, Eduardo lá de Samambaia, Richard, Planaltina, o Distrito Federal presente aqui de várias cidades, Juan, Fabiano Mendes, mandando um abraço, Jonas Damascena, Isabela Fernanda, Silmara, boa noite, Bruna Monique, Luiz Bezerra, Marcelo Assis, Água Quente, Carlão Soares, Guará, Jusce, todo o Distrito Federal presente. Eudane, Ionara, Samuca, Serrinha Serra, Divino Sales. Aí ele está aqui interagindo. Há algum problema à venda de produtos orgânicos junto ou próximo de outros produtos que não sejam? não, de jeito nenhum. Não contamina não, né? Não. Ah, então tá. Então é diferente do Covid. Silmara Alves de Oliveira. Diferente do Covid. Dilei Nunes, Ramon, Marcelo Assis, Samara, Estrutural Presente, muito bom, Samara. Fabiano Braslândia, Tia Tâmara, Samara de novamente aqui, junto com toda a família. Jean Oliveira, Marcelo Assis, Alex de Assis, aqui o Alex, aqui o Áureo também. O problema da produção de produtos orgânicos para os pequenos produtores é que não tem para quem vender o seu produto e o custo de se produzir esses alimentos é elevado. Tem dificuldade do pequeno produtor escoar essa produção para Sim, venda? porque o agricultor familiar sabe produzir, mas não sabe comercializar. Quem ensinou ele a comercializar? Ele sabe produzir, mas ele não sabe comercializar. Então, para falar dos problemas da agricultura familiar, eu falo de carteirinha, porque eu fiquei 16 anos criando a minha família com uma pequena propriedade ali perto do Paranoá. Eu sei do que ele está falando. O agricultor sabe produzir, mas aí ele vai vender para quem? Tem que alguém ir lá ensinar para ele como é que faz os processos de venda. E hoje eu te digo que quem sabe vender hoje, o agricultor que está tendo sucesso com a sua produção e sua comercialização, é o que está tecnificado, é o que sabe usar isso aqui, ó, network, sabe construir aí um sistema para vender. E como é que eles teriam acesso a essas técnicas aí de venda para melhorar? Qual a sua dica? Quando alguém cria aí uns cursinhos de informática, leva o sinal de internet até as áreas mais inóspitas, que a gente tem cada buraco de serra aqui nesse DF que você não imagina. Tá vendo? A Só para internet é muito só para importante. começar, né? Porque aí tem todos os outros detalhes relacionados à educação, à formação, à quebra de paradigma também. Olha, como mulher, o trabalho da mulher é invisibilizado. A Eu até ia mulher falar sobre isso. rural Tem uma é frase que eu aprendi com sofrida. um grupo de mulheres rurais que eu nunca esqueci. A mulher bonita é a mulher que luta. E recentemente eu estive em Sobradinho, numa área rural, conheci várias mulheres chacareiras, colhi minha abóbora, Ah, levei para casa como recordação e ouvi essas mulheres falando sobre os desafios, né, sim. de ser mulher ali, chacareira, à frente dessa produção. E eu queria te ouvir, já que você vem dessa história, né, uma história de muita luta e superação. Conta os desafios da mulher agricultora. O primeiro desafio foi enfrentar as minhas próprias travas culturais para estudar depois dos 27 anos, enfrentar a família dentro de casa, que é os primeiros que não apoiam para você estudar, porque não acredita que seja necessário, né? Porque para lavar panela e cuidar de filho e capinar, você não precisa estudar. Agora, se você quiser levar a sua voz para outros espaços, olha, chega arrepio, você tem que estudar muito, lutar muito e quebrar muitas barreiras, né? Muitas barreiras. Como mulher, eu digo que o trabalho da mulher rural é ainda mais penoso, porque você exerce ali
dupla, tripla jornada de trabalho e os outros levam a fama. Quantas conhecidas minhas, eu sei que elas são a líder ali no processo produtivo na chácara delas, e elas nunca nem foram no Ceasa vender seus produtos, nem sabem quem é que está comercializando, e outros estão levando o lucro e a fama também, sabe? E elas não têm nem voz para questionar o que é que está sendo feito com esse recurso. Então, os desafios do meio rural são enormes, enormes. Inclusive, nesse dia que eu tive lá, eu fiquei olhando, né, aquelas chácaras, e de certa forma é uma insegurança, né? Há uma insegurança ali. Eu falei, mulher, como é que você se protege aqui? Eu durmo com o meu facão do lado. Eu falei, também, meu Deus, até hoje eu durmo com o facão no quarto. até hoje? Até hoje tem um facão no meu quarto. Te vou dar foto quando eu cheguei em casa pra tu ver. É isso. E já sofri um assalto, viu? Na área rural, na casa. Amarraram a família inteira, jogaram na cama lá. Teve gente lá que foi embarcada na cama até limparem a casa e levar embora. Aí o trauma ficou tão grande que você até hoje trauma, tá rapaz. Pulei pela janela, corri atrás. Em 26 minutos tava todo mundo preso. Aí, ó. Recuperei minha mudança. Uma mudança, levaram a mudança da minha casa. Eu acho que, eu não lembro nem o ano que isso aconteceu. Foi na área do Rural do Paranoá. Tá vendo? Não é brinquedo, não. Não. Mas e aí? A sua família era contra você estudar e você peitou tudo isso, decidiu estudar. Conta aí um pouquinho. Pera aí, quando você tá aí terminando de mastigar, eu vou ler nos comentários. Mais gente falando aqui que o acesso é muito caro e a gente precisa pensar formas de levar essa tecnologia, esses profissionais, baratear esses produtos, porque sim, toda a população mais simples precisa ter acesso a esses produtos orgânicos que são mais saudáveis, não só as pessoas que têm condição. A gente precisa juntar forças aí do governo, dos profissionais, para a gente conseguir aumentar esse acesso. Como a gente falou aqui, muita gente perguntando sobre isso. Ótima iniciativa, o produtor rural precisa de alguém que o represente. Não temos ninguém na CDF que levanta a bandeira do produtor rural, que hoje opta por parcelar suas terras, mudar da área rural. Isso acontece muito? Nossa! Todos estão optando por parcelar as terras e se mudar da área rural? O que acontece é que há um apagão. Há mais de 10 anos, existe um apagão da produção, da geração de trabalho mesmo. Sabe, trabalho braçal? A gente não acha quem quer trabalhar no meio rural. Lembra que no começo da nossa conversa eu falei que o tecnólogo ele é um intelectual orgânico, que ele vem da base, ele puxa a enxada e puxa a caneta também? O que acontece é que a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra no meio rural. E os processos produtivos, eles são penosos. É sol, é suor, é mão no esterco, você trabalha o dia inteiro mexendo com esterco de galinha. Rapaz, quando você passa 60 metros nele, tá sentindo cheirinho, sabe? Então, é penoso, é difícil e tem que dar o devido valor, porque há também uma desconexão do sujeito com a natureza. Aqui no Brasil, as pessoas têm medo de sentar num gramado. Pode andar aí nesses parques, são subutilizados. As pessoas têm medo de sentar na grama, de desfrutar da natureza. Em outros países é diferente. Em outros países você tem uma beiradinha de parque, negada tá fazendo piquenique, pegando um sol com a família, sentando no gramado. Eu acho que isso até melhorou na pandemia. A gente passava ali na esplanada, ali naqueles gramados. De repente estava todo mundo com as famílias fazendo lanche em cima das cangas. Eu achei isso fantástico. Realmente, em outros países isso é normal. É delicioso, inclusive. Sim. Né? Então, de fato, existe essa desconexão, mas eu acho que isso está tendendo a mudar, né? As pessoas estão voltando para as suas raízes, eu acredito. Nós, lá do meu grupo, que desenvolvemos um trabalho chamado... a gente é um grupinho, né? De agroecólogos e tal. A gente tem uma instituição chamada Florescer, e a gente leva um pouco de informação de forma voluntária. E a gente está querendo reconectar essas pessoas com a natureza através de eventos que a gente leva à criança. Porque a criança é apaixonada pela natureza, pelos processos produtivos, pegar na terra, mexer com substrato, plantar uma plantinha, é tão sabe? verdade que meus pais que estão aí, eles vão lembrar, quando eu era pequena, que a gente tinha uma casa de praia num lugar no meio do nada, no Rio de Janeiro. No meio do nada, tinha nada lá, só tinha um mar, uma lagoa, nem escola tinha. E eu porque queria morar lá, queria ir pra lá. E eu montei um galinheiro atrás da casa e não deixava ninguém matar os pintinhos, nada. Queria ficar lá brincando com os pintinhos, eles cresciam e não tinha nada. Casa super simples,
né? Mas era o gostoso era ficar ali com a natureza. Então, criança realmente gosta demais. A gente tem que contribuir para que as pessoas se reconectem com a mãe natureza e possa desfrutar mais do que a natureza oferece. Mas então muitos optam por sair da área rural. Sim, Parcelar suas propriedades e sair da área rural. eu nem sei como é que anda essa história de parcelamento, porque aqui no DF é que tem de tudo, né? Aqui tem muitos problemas de legitimação da propriedade, então às vezes a pessoa está numa propriedade, não consegue provar que a propriedade existe, porque não tem uma escritura. Aí vai no banco, não tem um financiamento, ele não tem o que fazer ali, ele tem que ir embora, porque ele não vai comer pedra. Nem pau, ele tem que ter algum recurso para poder fazer o sistema começar a rodar. Então, tem que ter acesso à informação, à tecnologia, a recursos financeiros para poder começar a produzir. Não, ele não consegue colocar aquela terra produtiva, né? Também. Fica uma terra improdutiva se ele não tem um recurso para começar. E a Letícia está falando aqui que ela tentou cultivar orgânico na casa dela, mas saía muito mais caro do que comprar no mercado. Como é que faz isso? Precisa de uma área grande para cultivar orgânico? Não precisa de uma área grande. Tem pessoas com 2.000 metros quadrados, vivendo com dignidade, com uma renda até expressiva, vendendo pura pimenta. Molho, conserva, semente, mas tem que dar uma pesquisada e explorar o potencial do que há e da sua satisfação pessoal, porque não adianta nada falar para uma pessoa ir viver de produzir conserva se ela detesta meter a mão naquele procedimento ali e fazer, né? Então, é isso. Mas e se a pessoa está em casa, no apartamento, que tem uma areazinha, ela está fazendo mais para o próprio consumo, uma coisa pequena, até para uma terapia, né? Já O dá que para produzir algumas coisas. Dá para produzir? Dá, numa parede assim, ó. Se ela pegar pelo menos 3 horas de sol por dia, dá para você produzir muitas folhosas numa parede de 2x3. Aí, viu, gente? Então não é Se pegar desculpa. sol. Se vocês morarem em apartamento, em espaço pequeno, a Ceissa tá dando a dica aqui que é possível. É possível produzir umas coisinhas, né? Porque tem vários meios de fazer vasinhos, cano, bambu, Isso também facilita o pet. acesso até das pessoas mais simples a essa alimentação, porque as pessoas podem fazer essa pequena produção na sua própria casa, não? Ou é caro? Não é muito, não é caro para começar. Se você vai produzir pequeno para você consumir, não é caro. Agora, se você Então, isso pode ser uma possibilidade para as pessoas de uma realidade mais simples terem acesso a produtos mais saudáveis? Com 2 bacias de pneu, você já pode promover a salada da sua família, né? 2 bacias de pneu. Se você tem um cantinho lá que pega sol, você pode plantar umas coisinhas ali que vai garantir a saladinha da família. Então, na verdade, quando as pessoas falam que é muito caro e inacessível, é um mito. A pessoa pode pegar e falar, não, eu vou fazer ser acessível para mim, vou pegar aqui o pneu, vou plantar e fazer minha própria salada. Pois é, mas aí ele tem que buscar um pouco de informação. A gente está na era da tecnologia e da informação, mas ele tem que selecionar e aprender a buscar o que ele está precisando. Porque E aonde que ele pode achar essa informação? aí ele vai ter que batalhar aí no YouTube, ver quem é que está fazendo umas hortinhas domésticas assim no jeito e tal. Mas a gente pode criar, não pode não? YouTube é o segredo, mas eu já estava sabendo aqui também que a Ceissa ela vai fazer um canal, né? E já estou pedindo para que ela coloque essas informações, porque enquanto a gente não consegue baratear lá, levar essa tecnologia, ajudar dessa forma, né? Os produtores, né? Para que esse mercado chegue, esse produto chegue mais barato nas feiras, no consumidor final, para que você possa estar aí na sua casa pegando pneu e colocando sua pequena produção, né não, Ceissa? Renata, lembrei de uma coisa aqui muito importante. Às vezes falar que o preço é alto também é mito. Também é mito. Porque aqui, a minha irmã mora aqui na Asa Sul, né? E quando eu vou no mercado do lado da casa dela, o mercado aqui, as folhosas são bastante caras. E elas não são orgânicas. E quando eu vou numa feirinha da agricultura familiar, eu consigo produto orgânico no mesmo nível de preço. No mercado, né? No mercado popular, na feirinha, que não está pagando o aluguel da super loja fina, aquele tanto de funcionário, toda a tecnologia e segurança envolvida numa loja grande. Então, assim, se você buscar, você vai achar produtos orgânicos de qualidade e acessível também. Não tão caro. Talvez ele esteja lá 10%, 15% mais caro, mas não é grande coisa também, não. E uma coisa, como é que eu sei quando você chega num lugar, a pessoa fala que é orgânico, aí cobra um pouquinho mais? Como é que eu sei se é ou se não é? Você falou aí da certificação, mas o que você pode dar de dica aí para ninguém ser enganado? O pessoal fala que o produto orgânico geralmente vem mais mirradinho, mordidinho ali de lagarta. Se tiver uma borboletinha voando, é sinal de que é livre de agrotóxicos.
Eu não considero muito isso, não. É construir uma relação mesmo, viu? Consumidor e produtor, que aí você vai na propriedade, vai ver os processos produtivos, vai conhecer como é que é o sistema e aí você vai ter a certeza. Mas a certificação garante. Se o cara tem uma certificadora séria e ele te mostra lá que ele está certificado, já é um bom indício. Tô aqui, ó, com a Carla. Lembra que eu falei da frase que eu aprendi com a pessoa do campo, mulher bonita é mulher que luta? Pois ela está assistindo, a Carla Ai, Gontijo. Mulheres do campo, o trabalhador do campo precisa de um olhar diferenciado, políticas efetivas. Muito feliz com a sua participação com a agricultura familiar. E aí o Jorge Luiz também mandou aqui sua mensagem. Falou, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, mostra que os maiores desafios dos produtores orgânicos são a falta de insumos apropriados, comercialização, como você falou, da dificuldade das pessoas comercializarem, a assistência técnica e a logística. E é curioso Viu? Assistência porque... técnica, eu estou falando. E vocês, o agroecólogo também ajuda na questão da comercialização? Dentro da grade curricular da agroecologia, tem mais ou menos umas 2 matérias mais voltadas para essa área, né? De você fazer um bom planejamento da propriedade. E aí também entra um pouco desse marketing para a construção de redes, para você comercializar seu produto. Então, tem um pouco disso também. Ah, tá certo. E para os produtores, essa tecnologia é de extrema importância. Você conhece alguma forma, né, para que eles tenham acesso a essa tecnologia? As tecnologias dentro desse guarda-chuva da agroecologia são muitas. Olha, é uma diversidade de sistemas produtivos que produz alimentos livres de agrotóxico. Só que tem que haver, é isso mesmo, deixe o profissional da agroecologia trabalhar, apoie que esse profissional leve seu conhecimento para mais pessoas, né? Porque a assistência técnica é tudo que a Emater faz e é um excelente trabalho, só que eles não têm esse profissional lá. E um ponto importante sobre a cooperação. A cooperação, ela facilita a junção de habilidades complementares para que a gente consiga até gerar uma inovação, chegar a essa inovação. E eu queria te ouvir sobre a importância do cooperativismo nesse mercado de produtos orgânicos. A cooperação ela tem que começar dentro de casa, dentro das pessoas, né? O que é que o mundo está ensinando hoje? A competitividade. Como é que você quer que as comunidades sejam, que elas aprendam os processos de cooperação, se está ensinando aí todo o tempo, o mundo está ensinando que você tem que ser competitivo, tem que ser o melhor, né? Então é muito antagônico o que a sociedade precisa e o que ela apoia. A sociedade apoia o sujeito ser competitivo, ser o melhor, então ele não presta. Como é que ele quer que essa mesma sociedade aprenda a ser cooperativista, cooperada umas com as outras? Então, existe uma Os valores dificuldade. do ser humano. Então, você entende que hoje existe uma dificuldade dos produtores para estarem em uma cooperativa pelos valores que eles têm aprendido na sociedade? Você vê essa dificuldade? Eu vejo assim. As pessoas do sul do país, elas têm mais como tradição e cultura serem mais cooperados, eles têm mais facilidade de trabalhar de forma cooperada. Do meio do Brasil para cima, o pessoal não tem muito essa prática da cooperação, então tem muita dificuldade de trabalhar cooperado. Por quê? Porque as pessoas são muito individualistas, elas conseguem se associar um pouquinho para lutar por um objetivo, quando elas alcançam o primeiro nível daquele objetivo, elas se debandam de novo. Então, criar a consciência da necessidade de cooperação passa por um processo de educação em que o sujeito aprenda a ser, vamos dizer assim, civilizado. Porque viver em civilização requer assim, um alto grau de comprometimento uns com os outros, com o todo. Cada um está puxando a brasa para a própria sardinha, cada um está preocupado em ser o melhor, em ter o melhor, e está esquecendo de quem está dormindo com fome do seu lado. Isso é tão interessante. É mais ético. Porque você está falando um ponto, né, que você percebe dentro desse mercado,
né, entre os agricultores, na sua área, mas é uma realidade geral. E aí eu falo isso dentro da perspectiva política, porque eu sempre falo isso com as pessoas, né? Que para a gente mudar, a gente precisa pensar no coletivo. Que não adianta Sim. você apontar o dedo, você cobrar, se quando você quer alguma coisa, você só está pensando no benefício particular. E a gente vê isso o tempo inteiro, e isso frustra muitas vezes, né? Porque, infelizmente, são poucas pessoas que elas vão tomar uma decisão e fazer uma escolha pensando no coletivo, né? Em geral, elas estão preocupadas ali com elas e realmente a gente precisa combater isso, é uma questão cultural, a gente precisa mudar esse pensamento geral, né? Você vê que isso vai melhorar a política, vai melhorar também o desenvolvimento da agricultura, do mercado de orgânicos, né? Rural. Pelo que eu estou vendo, esse pensamento vai melhorar toda a sociedade. Parte do princípio, né, do respeito à vida, né? Se você respeita a vida, você tem que se preocupar com o que você está fazendo com o planeta hoje. A agroecologia, ela é uma necessidade, e ela não é uma necessidade para o nosso tempo, ela é uma necessidade para as futuras gerações. Ela é uma necessidade para a vida do planeta. Gilson Santos comentou aqui. Eu acredito que o Gilson Santos que está aqui é o Gilson do Gama. Não tenho certeza. Se for, até se manifeste aqui ouvindo. Porque se for o Gilson do Gama, eu conheci o Gil, né? A casa dele é toda sustentável. Bioconstrução. Não, ele fez um elevador. Ele recolhe lixo na rua, ele coloca dentro de casa, desce e transforma esse lixo todinho, faz sofá, cadeira, planta na casa dele, cria peixe, tudo, tem compostagem. Olha, é impressionante. E ele comentou aqui, os orgânicos possuem mais nutrientes, são mais saborosos, garantem uma fonte saudável de alimento e ainda colaboram para um meio de vida mais sustentável. Com certeza. E meu pai, aqui se manifestando, meu pai, ele é todo ligado em saúde. Então, lá na minha casa, no Rio, é só alimento saudável. O que se pode fazer para se reduzir os custos dos produtos orgânicos que são cobrados com preços elevados? A preocupação dele também aqui com a população que não tem acesso, como a gente falou aqui, a importância da tecnologia, né, desse acesso à tecnologia para que os produtores tenham mais eficiência e consigam baratear sua produção. Aí o Luiz Bezerra perguntou se tem alguma previsão ou projeto de aumento da área de cultivo orgânica, já que é uma tendência crescente desde 2019. Você sabe responder essa pergunta? Não, mas eu gostaria de fazer um comentário dentro da temática. Olha, quando se fala que o insumo para produção orgânica não tem, falta no mercado, gente, a verdade é que a gente tem que encontrar soluções locais, porque se daqui a pouco você tiver que plantar não sei quantas mil hectares de pimenta para fazer defensivo à base de pimenta, você está na monocultura de novo. Entendeu? Então, cada polo produtivo tem que começar a desenvolver ali suas tecnologias para conseguir uma produção em escala para ser comercializada, mas que independa do que vem de fora. Lembra que eu comecei conversando sobre o redesenho da propriedade? É que a gente busca tornar a propriedade um sistema autossuficiente. Olha, e isso é tão importante, não é a minha área, mas eu vou fazendo conexões com as minhas vivências, né? Que a gente viu aí vários produtos aumentando de preço da produção convencional, porque dependiam de insumos externos. Isso, a e logística aqui, o Brasil, conta. nós aqui... Tudo muito grande, muito Não, longe. mas a gente tem tudo para ter nossa própria produção desses insumos. Então, quando você fala que a gente tem que procurar soluções locais, né? Se a gente conseguir produzir esses insumos, né, mais próximo possível, mais barato vai ficar o produto. Né? E vai ficar mais independente também de alguma crise, algum problema que a gente tenha. Vai ser muito mais fácil a gente conseguir dar continuidade no negócio, não é verdade? Eu estou falando mais ou menos um economês aqui, uma ideia de economista, mas pelo que eu entendi do que ela estava falando. Mas é por aí, não adianta você... por exemplo, num momento aí de crise mundial dos sistemas, vamos dizer assim, do fornecimento de energias, né? A gente tem vários problemas aí.
a gente vai passar o resto da vida assim, produzindo uma coisa aqui, levando para o outro lado do mundo, trazendo 10 de volta daquela base que você mandou para lá? A gente tem que primar pela independência local. Cada local tem que se tornando independente ali, sabe? E diminuindo esse consumo desnecessário de altas fontes de energia por Então, conta isso é da mais um ponto logística de até. leva atrás. Quando você falou da monocultura, normalmente essa produção convencional, né? Que está visando se especializar, visando lucro. E quando você vai aí mais para o orgânico, você está produzindo um pouquinho de tudo, né? E é Exato. o que vai ser melhor para o meio ambiente. A pessoa vai se tornar mais autossustentável ali com a sua própria produção. O sistema de produção convencional que está posto, ele é altamente dependente, né, das nossas fontes de energia, ele é altamente contaminante do solo, ele tornou a natureza, industrializou a natureza. Eu vou contar uma coisa para vocês. É um segredo. Vou abrir aqui para todo mundo que está assistindo. Depois vai ficar ao vivo, vai deixar de ser segredo. Online, né? Eu fiquei 2 anos na minha vida sem comer carne. 2 anos. E não comia de jeito nenhum. Porque eu fui assistir uns vídeos, né? Um deles chamava Terráqueos e tinha uns outros também. E aí eu tava vendo sobre como que a gente foi ficando apegado ao lucro, lucro. Sim. E ao ponto, né, dessas... de lugares, né, que criam os animais que vão pro abate, eles cortam o bico do pintinho para que ele cresça muito rápido, né? Vai dando hormônio, sei lá, para ele crescer rapidinho. Como eles ficam muito estressados, eles cortam para eles não brigarem e um matar o outro. Então, eles nem vivem, eles ficam socados num lugar, num galpão. Eles nascem para ficar socados, tem o biquinho cortado, aí enchem ele de hormônio, rapidinho eles ficam gordos e grandes, matam. Quando eu vi aquilo, eu não conseguia mais comer carne, não conseguia mais. Eu fiquei assim, horrorizada, né? Que o que a gente foi fazendo, mesmo com as produções. Eu dei um exemplo de uma coisa que eu vi e me chocou, né? Que a gente foi tornando realmente tudo mais... Industrializado. E aí eu fiquei pensando, poxa, imagina essa carne. Você come uma carne dessa, de um bichinho desse, ela deve encher de energia negativa, eles devem soltar uns hormônios, umas coisas de estresse, né? Eu não queria comer aquilo ali, não. Então, eu demorei para conseguir me libertar do trauma desses vídeos, né? E pelo que eu entendi, é mais ou menos como foi vindo essa tendência dessas produções convencionais, né? Desses produtos que são colocados, muitas vezes pensando realmente em maximizar o lucro e aumentar as vendas, e não, de fato, na saúde da população. Só fazendo assim um esclarecimento. O que acontece é que o pintinho de galinha, ele come uma superalimentação para ele se desenvolver tão rápido que ele mesmo vai produzir hormônios dentro dele que poderia trazer essas consequências que a senhora está mencionando. E ele também toma muito antibiótico através da ração para que ele não tenha doença e não gere prejuízo para o dono lá nessas criações. Mas isso acontece mesmo ou foi exagero desse vídeo? Não, acontece que ele produz esses hormônios dentro dele. Mas eu quero saber de cortarem o bico do pintinho. Olha, acontece de tudo que é tortura para produzir alimento de origem animal para a população. Dentro da agroecologia, a gente prima por um sistema de criação em que esse animal tenha seus, vamos dizer assim, uma plena expressão da sua natureza, sabe? Criado mais solto, mais integrado, que as galinhas possam chocar elas mesmas, criar seus filhotes, ter algumas posturas para poder se tornar carne, de qualquer forma vai para o abate, mas a carne vai ficar mais saborosa? Além de saborosa, menos menos prejudicial para a saúde no consumo. Tá vendo? Então, o choque quando eu era criança tinha realmente um sentido, né? Era realmente prejudicial comer esse tipo de carne. A gente prima pelo bem-estar animal, né? Dentro das propostas agroecológicas, a gente prima pelo bem-estar animal. João Carneiro, muito querido lá de Ceilândia, falando que tem que criar uma cooperativa de pequenos agricultores. Como a Ceita falou aqui, que existe uma dificuldade, né, em se cooperar, né, trabalhar cooperado. Mas se houvesse uma facilidade, isso seria positivo? Você enxerga que isso ajudaria a baratear o custo do produto, a facilitar até
o acesso à tecnologia, porque como eu estava falando, quando você está ali cooperado, você está juntando várias habilidades complementares e fica mais fácil de inovar, pensar, né? Aqui no DF temos diversas cooperativas que são exemplo de sucesso. Agora, a gente não consegue trazer toda a população para os processos de cooperação e de produção cooperada, né? Mas existem muitas cooperativas que é sucesso aqui no DF com expressão nacional e às vezes até internacional, em diversos segmentos. Olha, o pessoal aqui gostou dessa questão da horta. Carlão está falando que elas deveriam ser mais incentivadas pelo governo. Com certeza. Concordo com o Carlão. TVDF comunitária, com esse assunto está muito bacana. Toda semana um assunto novo. Isso aí, a gente levando assuntos interessantes e importantes para serem colocados em debates. Janaína, em quanto tempo fica pronta uma horta? Depende da sua disposição, Janaína, para puxar a enxada. Você tem que forfar a terra, tem que adubar e depois se você colocar esterco de galinha, você vai ter que curtir aguando 15 dias e aí depois você pode plantar. Tem plantas que você vai estar colhendo com 45 dias e tem outras que têm um ciclo de vida maior, né? Por exemplo, alface, rabanete, você vai colher aí com 40 dias, você está colhendo 30 dias, 40 dias, você já está comendo salada. E João Carneiro aqui falando que faltam políticas públicas para o pequeno produtor. Sim, falta política pública, falta incentivo, falta tudo. Principalmente instituição que os represente. A gente não tem muito. A gente, por mais que tenha uma coisa boa que possa ser levada para o meio rural ou para as famílias, ainda tem famílias que não estão agregadas numa associação, numa cooperativa. Então, tem pessoas que você não consegue alcançar de qualquer forma. Maria Francisca, ô amiga, o SEASA agora é só dos empresários. Pois é, tem o espaço da agricultura familiar. Vão lá, ocupem espaço. Tem sim. Olha, tem um espaço lá que é para agricultura familiar, tem espaço para produção orgânica, tem formação. Gente, o Sebrae, tem vários cursos no Sebrae grátis. A Emater todo ano faz 1.001 ações aí pelo DF para trazer formação, informação. Tem que arregaçar as mangas, estudar, ir lá e aprender novos caminhos. Eu até vi sobre um convênio da Emater com o Ministério da Cidadania para implantar hortas comunitárias, hortas nas escolas, instituições sem fins lucrativos também. Você viu sobre esse convênio? Sempre tem algumas ações assim, né? Muitas instituições aqui no DF formam parceria para levar formação, educação, acesso. Agora, como agricultor, uma coisa que marcou muito a minha vida, assim, quando eu estava lá na casa dos 27, 28 anos, uma ONG levou umas palestras e eu, como agricultora, fui convidada para umas palestras. Cheguei aqui no plano, as palestras falavam exatamente de cooperativa, de associativismo, de produção orgânica. E eu fiquei chocada como havia políticas públicas para tentar me ajudar, mas eu não sabia que elas existiam. Então, gente, o poder da comunicação e da informação é essencial, a informação, o acesso à informação. Então, a gente está falando tanto desse acesso à informação, né, desses cursos online, da necessidade de você vender, comercializar usando isso aqui, como você falou, né, uma agricultora falando que passou por vários desafios. Então, eu posso dizer que o acesso à internet, se a internet chegar nesses lugares, né, isso já vai facilitar muito a vida desses produtores. Tudo é relativo, né? Porque se chegar à internet e eu não tiver um telefone para acessar, eu não vou acessar. Se eu não tiver um computador, eu não vou acessar. E às vezes tem muitas pessoas que estão no meio rural e tem um telefone, mas ele nunca partiu para o WhatsApp, ele ainda continua só com o telefone comum, né? Então, assim, tudo leva tempo, gente. Tudo é um processo de construção e é lento, mas a gente tem que ir fazendo a nossa parte. Políticas públicas para o pequeno produtor, então você falou, né, que a gente tem que acessar aí os cursos, né, procurar a Emater. Tem alguma que você gostaria de destacar? O que eu falo é o seguinte: a informação, hoje em dia a gente está na era da informação, mas são tantas informações que a gente fica meio confuso. É importante que cada sujeito se permita, se abra para ver o novo também, né? Porque a pessoa tem que buscar, tem que dar seus passos. E olha, se a população soubesse todos os direitos que ela tem e lutasse por eles, eles seriam respeitados. Ramon comentou aqui, Ramon, ele é
também muito envolvido na área rural aqui do Distrito Federal, falou sobre um programa do governo federal chamado PAA. Você começa com o que você tem em casa entregando para o governo. Importante, Ramon. E então, eu queria, ainda tem muitos outros comentários aqui. Comentário aqui da Rádio Corredor, Odi. Renata nasceu para ser comunicadora. Isso aí, eu tô Olha aprendendo aí. com você, viu, Odi? Ó, vamos para cima. Simone, vou mandar mais um beijo para você aqui, que foi a idealizadora da nossa horta com acessibilidade, parceria com a Ceisa, fizeram um trabalho fantástico. E eu vou aproveitar aqui essa deixa para mostrar para vocês as fotos do lançamento da horta. A gente vai passar aqui poucas fotos, só para vocês verem que gracinha. Quero Vocês estão aproveitar. conseguindo ver aí a horta, né, gente? Quero aproveitar e mandar um beijo para Simone. Esse projeto a gente deve muito para Simone. Ela arrastou bastante a execução desse plantio, dessa horta aí. Vocês estão vendo aí o acesso para os cadeirantes. Ali está o nosso amigo Jatobá, que tem deficiência visual, e ele consegue ali andar facilmente. A gente está vendo algumas formas de colocar um piso tátil ali para facilitar ainda mais a vida deles, né? E os idosos também participaram, muito fácil a forma deles trabalharem com a terra sem precisar abaixar e com tecnologia também. Eles colocaram ali uma rastreabilidade, eu não sei se esse é o nome, mas botaram os QR Codes para conseguir ver as informações das mudas, cada uma com seu código direitinho. Aí não dá para ver, ainda não tinham colocado, mas cada uma dessas mudas está identificada agora. Quem quiser conhecer a horta para pegar como modelo, como referência, é ali na sede do Instituto Reciclando o Futuro, na Asa Sul, na 102/103. Foi um dia muito especial. Essa é a Telva, também uma querida, grande militante aí entre as pessoas com deficiência. E tem sido muito bom ali para a comunidade, o pessoal já está participando, hoje foram deixar doações de plantas, então tá aí como inspiração para quem está assistindo. E terminando aqui, o nosso tempo está acabando, passando rapidamente aqui os últimos comentários. Magali, um beijo, elogiando aqui pelo esclarecimento. Rian Leonan, Ceita, o agrotóxico deve ser condenado ou apenas o uso indiscriminado? Como agroecólogo, eu digo que tudo que faz mal para a natureza deveria ser descartado, né? Mas até para descartar dá trabalho, viu? Agrotóxico não é coisa de Deus, não. Mas então você acha que ele não é nem o uso em excesso? Você acha que ele não deve ser utilizado mesmo? Sim, mas o sistema que a gente tem aí procura caminhos do meio no momento, né? A gente tem que trabalhar com o pé no chão, com consciência. A gente tem que começar a trabalhar e, quem sabe, em algumas... Fazendo uma transição, né? É, Até porque eu acredito que para a gente fazer essa transição, nossa população é enorme. Se o produto ainda é caro, a gente tem que primeiro transformar esse produto mais baratear, vamos dizer, torná-lo mais acessível, né? Para a gente conseguindo tirar essa produção convencional. Porque se a gente simplesmente tira agora, né, muita gente ficaria sem acesso, porque a gente não tem oferta suficiente. Como você mesmo falou aqui no início, né, a gente tem uma demanda alta aqui no Distrito Federal e a oferta ainda não consegue nem suprir essa demanda. Então, acredito que é necessário o trabalho de mais agroecólogos aí ajudando no acesso à tecnologia, a fazer essa transição da produção convencional para orgânica, para que a gente vá tirando. Essa é a minha opinião, né? Eu não sou especialista no assunto. Não, o que há que acontecer é uma maior preocupação do ser humano com a natureza como um todo, né? Então, acredito que se criaria sistemas que viesse a produzir na mesma escala, mas sem agredir tanto a natureza, né? Então, a gente tem que produzir, aumentar essa escala aí dos orgânicos, procurar disseminar ainda mais a tecnologia para a gente tirando aí o que faz mal para a saúde. E, para finalizar as perguntas, frutos grandes e bonitos indicam presença de agrotóxico? Essa pergunta é importante, que a gente olha um fruto grande, bonito, a gente
vai querer, né, comer. O E que aí? indica a presença de agrotóxico é o sistema produtivo. E ninguém vai saber isso olhando para a fruta, não, gente. Isso aí teria que fazer exame da fruta. Agora, com certeza, quem trabalha com agrotóxico está se contaminando. Gente, tem caso de leite materno contaminado, só porque a pessoa trabalha lá no sistema de produção utilizando os venenos para adubar, para corrigir, adubar, sei lá, controlar as pragas, entendeu? É perigosíssimo. Dá uma olhadinha aí no que há sobre agrotóxicos, que aí vocês vão ver. Estamos falando de produtos cancerígenos, que gera câncer, sabe? Que gera demência, que faz com que as pessoas percam a saúde mental, trabalhando com ele, aplicando nos produtos que a gente vai consumir. Imagina comendo, né? Imagina comendo. Não dá para mascarar. A realidade é que agrotóxico é veneno. E o Adam perguntou aqui por que a sociedade demorou tanto para consumir produtos orgânicos, uma vez que nossos avós eram consumidores desses produtos. Mas eu acho que foi essa tendência mesmo do lucro, né? E a gente foi colocando formas de maximizar o lucro, a produção, e acabamos indo depois descobrindo que faziam mal para a saúde. Ou estou errada? O que acontece é que a sociedade como um todo vive um processo dinâmico de civilização, né? E hoje você está fazendo uma coisa achando que é normal e amanhã você se dá conta que ela está acabando com a saúde. Aí você vai construir caminhos alternativos para minimizar os impactos. Assim vive a humanidade, um processo dinâmico, e a gente vai errando e acertando e tentando corrigir o erro de ontem. Gente, eu vou aqui, ó, só terminar de agradecer. Não vou conseguir ler todas as perguntas, porque o nosso tempo acabou. E pronto, aqui, ó. Não vou conseguir terminar de ler todas, mas eu quero mandar um abraço para todos que participaram. A Lilian também aqui no Brasil. Opa! O mercado de orgânicos ainda é uma iniciativa típica de pequenos agricultores e extrativistas familiares e alguns poucos empresários ousados. A gente deve ousar mais, para finalizar com essa pergunta, a gente deve ousar mais nesse mercado? Você acredita no crescimento do mercado de orgânico? Como é que você acha? Você acha que a gente deve investir? O mercado de orgânico, ele tem potencial, as pessoas devem ousar, mas além de ousar, elas têm que ter consciência e cuidar da saúde, da natureza e das pessoas. E agora, para finalizar aqui o podcast, a gente falou tanto de alimentação saudável, mas eu tenho que confessar para vocês que eu adoro um doce, adoro um chocolate, né? Acho que como a maioria das mulheres. Então eu tô aqui, ó, vou oferecer aqui um brigadeiro que a gente ganhou aqui de presente, brigadezando. Olha só, gente, que gracinha. Que então você vai comer, já comer comigo, né? Vamos comer aqui. Queijo aí também. Não, mas a gente tem que comer esse brigadeiro aqui para adoçar a nossa noite. Vocês depois, ó, para deixar vocês com desejo de chocolate, tá aqui, ó, brigadeiro de comer rezando. Ó. Obrigada. Vou finalizar para comer mais brigadeiro, porque quando eu começo a comer eu não consigo parar. Eu sou assim, eu como um bombom, tenho que comer mais, biscoito. Quando é gostoso, eu tenho que comer vários. Então, para eu não ficar aqui comendo e falando de boca cheia, também acabou um tempo. Então, eu vou desejar uma boa noite para vocês. Na semana que vem, vamos estar com mais um podcast. Eu vou até adiantar o tema, que são os segredos da reciclagem. A história de uma mulher que estava sem nada na pandemia e hoje ela está com um negócio promissor com toda a sua família que ficou desempregada na pandemia. E é isso, gente. Então, vocês esperem até semana que vem para saber sobre esse segredo. E essa semana, vocês aproveitem para pesquisar mais sobre o mercado de orgânicos e, quem sabe, ajudar a gente a aumentar essa oferta de produtos e baratear a produção aí para as pessoas mais simples que também querem ter acesso a produtos saudáveis. Enquanto isso, eu fico no brigadeiro. As feirinhas, gente, vão conhecer as feirinhas e pergunte a origem da produção. Obrigada. Obrigada.